Estou aqui no Projeto X, multiplique suas chances de aprovação. Sou o professor Bruno Batista de Física e hoje nós vamos falar sobre um caso em que temos duas placas paralelas carregadas, gerando um campo elétrico entre elas e uma partícula carregada que vai ser deslocada exatamente entre as duas placas e ela vai sair tangenciando uma delas. Muito bem. Temos dois tipos de casos aqui nesse tipo de questão em que eu posso ter carga positiva, que está sendo representado pela linha vermelha, ou com carga negativa sendo representado pela linha verde. Aqui, as linhas de campo elétrico vão sair sempre o quê? Da placa que tem maior potencial, no caso a placa positiva, e vai para a placa que tem menor potencial, que é a placa negativa. Nesse tipo de questão, a gente poderia determinar, por exemplo, com que velocidade essa partícula pode sair dessa região de campo elétrico uniforme, pode determinar qual é a distância L em função dos dados, como por exemplo, o campo elétrico que há entre as placas, a velocidade da partícula e a distância que há entre essas placas. Esse tipo de questão envolvendo essas placas caiu na prova da AFA em 2002, 2004, 2005 e 2006. Não custa nada verificar esse tipo de caso, pois quem sabe não cai nesse ano também. Aqui em 2002, temos uma questão onde há duas placas paralelas, um campo elétrico uniforme entre elas, onde há uma distância B entre essas placas e cada uma delas tem um comprimento A. Em que distante essas duas placas entra uma partícula carregada com carga Q, massa M e velocidade V, e essa partícula vai se deslocar por essa região de modo que ela vai sair dessa região de campo elétrico tangenciando essa placa superior. Eu quero saber aqui quanto vale a intensidade do campo elétrico de modo que isso aqui seja possível. Primeira coisa que vocês têm que fazer é o quê? Identificar quais são as forças que vão atuar. Aqui, por exemplo, eu tenho somente a força elétrica que vai atuar para cima. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. Isolo aqui a aceleração, temos aceleração igual ao campo elétrico vezes a carga dividido pela massa da partícula. Em seguida, eu vou determinar quanto tempo essa partícula leva para percorrer o quê? Essa distância A. Onde, num movimento uniforme, que é essa componente horizontal, eu tenho que A é igual a V vezes T, isolo T, que é igual a Azão sobre Vzinho. Em seguida, eu vou juntar isso tudo no movimento uniformemente variado, que é o que? Essa distância aqui, em que a partícula vai ficar cada vez mais acelerada, vai ficar acelerada e adquirir uma velocidade cada vez maior para cima, onde esse deslocamento na vertical é igual a B sobre 2, e isso aqui tem que ser igual à aceleração da partícula vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Temos a aceleração que é dada por isso. Temos o tempo que é dado por isso. Agora é só juntar tudo. Em seguida, elevamos isso aqui ao quadrado e isolamos o campo elétrico, onde a gente chega a esse resultado final. Aqui em 2004 nós temos o quê? Uma questão que consiste basicamente de duas placas paralelas, uma positiva e outra negativa, logo o campo elétrico vem de cima para baixo, E em meio a essa região entra uma partícula alfa, composta de dois prótons e dois elétrons, que vai ficar equidistante essas duas placas e vai penetrar nessa região com uma velocidade V. Muito bem. Assim como também equidistante essas duas placas, vai entrar um próton, também com velocidade V, e vai atingir essa placa inferior após percorrer essa distância dp. Nessa questão, o que eu quero saber é o seguinte, é a razão entre a distância que o próton e a distância que a partícula alfa vão percorrer na horizontal até atingirem essa placa inferior. Muito bem, analisando o movimento do próton. Força que
que vai atuar aqui, que como resultante vai ser o quê? A força elétrica, dada pelo campo elétrico vezes a carga elementar, e isso aqui vai ser igual à massa do próton vezes a aceleração que o próton vai ter. Isolo a aceleração, onde m vem aqui para o denominador, então eu tenho a aceleração igual ao campo elétrico vezes a carga elementar dividido pela massa. Em seguida, vou trabalhar o que? Agora com essa distância aqui na vertical, tá? Onde eu tenho um movimento uniformemente variado, em que Dzinho vai ser igual à aceleração que o próton vai ter, que multiplica o tempo ao quadrado dividido por 2, onde esse tempo é o quê? O tempo que a partícula leva para percorrer essa distância aqui, que é o mesmo tempo que ela vai levar para percorrer essa distância aqui. Vide as questões com lançamento horizontal. Muito bem, substitua a aceleração por esse dado aqui. Tá? Está aqui a aceleração. Quero determinar esse tempo. Muito bem, isolando o tempo, 2 e m vão para o numerador, tá? Ezão vezes Ezinho vem aqui para o denominador e eu, em seguida, vou fazer o quê? Tirar a raiz quadrada disso aqui tudo. Achamos o tempo. Agora vamos determinar quanto vale essa distância dp, tá? Em que basta o quê? Multiplicar o tempo do movimento pela velocidade que o próton teve ao adentrar nessa região de campo elétrico uniforme. dp igual a v vezes t, v, e esse marreco aqui é o t. Em seguida, a gente vai fazer agora o mesmo procedimento para a partícula alfa, onde eu tenho aqui força elétrica na partícula alfa, onde apenas os prótons têm carga elementar, igual a massa da partícula, onde eu tenho as massas dos prótons mais as massas dos nêutrons. Tá? Como o próton e o nêutron têm a mesma massa, então é só somar esses 4m que a gente vai ter aqui, vezes a aceleração que a partícula vai ter quando adentrar nessa região. Então corto esse 2 e esse 4, fica 1 e 2 aqui. Isolando a aceleração da partícula, a gente vai ter o quê? Campo elétrico vezes a carga elementar dividido por 2 vezes mzinho. Em seguida, determino o quê? Quanto tempo a partícula vai levar para percorrer essa distância dzinho, tá? Que é igual a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Muito bem, a aceleração a gente encontrou aqui embaixo, substituindo aqui, e em seguida fiz o quê? Multipliquei esse 2 por esse e isolei o tempo ao quadrado. 2m, 2 vezes 2m dá 4m, tá? Que eu passei ali para cima multiplicando com d, dividido pelo campo elétrico vezes a carga elementar. Em seguida, daqui para cá, bastou o quê? Tirar essa raiz quadrada aqui. Muito bem, achei o tempo que a partícula leva para percorrer essa distância dzinho e essa distância aqui d alfa. Para determinar essa distância, basta fazer o quê? Multiplicar o tempo pela velocidade com a qual a partícula entra naquela região. Agora aqui a gente vai fazer o quê? Partir para a reta final da solução do problema, onde basta determinar a razão entre a distância do próton e a distância da partícula alfa. Distância do próton é esse marreco aqui em cima. Distância da partícula alfa é esse cara aqui embaixo. Em seguida a gente chega a essa razão aqui, onde passando a foice nervosa, V vai embora com V, M com M, Dzinho, Dzinho, Ezão e Ezinho com Ezão e Ezinho, e chegamos aqui a essa razão de raiz de 2 sobre 2. Aqui em 2006, novamente, placas paralelas, onde entra uma partícula carregada com carga Q, possui massa M e velocidade V, equidistante as duas placas, só que agora nesse caso eu quero saber o quê? Qual é a velocidade mínima com a qual essa partícula tem que ter para ele sair dessa região sem tocar a placa.
Muito bem. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é o seguinte. Essa distância L tem que ser menor que o alcance que essa partícula vai ter nesse movimento. Então, por isso eu tenho aqui L menor que V vezes T. Isolo T, chego a essa relação aqui, tá? Onde T é maior que L sobre M. Agora eu vou determinar a aceleração que a partícula vai adquirir quando ela adentra essa região de campo elétrico. Força resultante igual a massa vezes aceleração. Quem é a minha força resultante é a força elétrica dada pelo campo elétrico vezes a carga elétrica da partícula. Isolando a aceleração, tenho que ela é igual ao campo elétrico vezes a carga dividido pela massa. Aplico na função horária do movimento uniformemente variado, onde a aceleração é esse cara aqui que a gente encontrou ao analisar as forças, o tempo é esse cara aqui, tá? Que a gente descobriu na hora de analisar o alcance do movimento, e D sobre 2 é essa distância que esse cara vai percorrer. Muito bem, corto aqui esse 2 e em seguida substituo a aceleração, aqui é o tempo ao quadrado e aqui a distância entre as placas. Isolo o tempo, onde ele vai ficar igual ao produto da distância desão pela massa, dividido pelo produto entre o campo elétrico e a carga elétrica. E em seguida eu tiro a raiz quadrada, onde chegamos a isso aqui. Substituo esse valor do tempo aqui, tá? E a gente vai encontrar esse valor, essa relação aqui, onde essa velocidade Vx, que é a velocidade com a qual ela entra nessa região, tem que ser maior a L vezes a raiz do campo elétrico vezes a carga dividido pela distância vezes a massa. Em seguida, a gente vai determinar qual é a componente vertical da velocidade da partícula quando ela chega aqui na iminência de tocar a borda. Função horária da velocidade. Aqui eu tenho o quê? Velocidade final vai ser igual à aceleração vezes o tempo, uma vez que a gente considera o quê? Que a componente inicial da velocidade na vertical seja igual a 0. A aceleração a gente já descobriu, antes ali de determinar até mesmo quanto vale a componente Vx da velocidade, e o tempo do movimento também já foi determinado anteriormente. Basta substituir e aqui eu fiz os cortes Ezão com raiz de E, Qzinho com raiz de Q, M com raiz de M, onde a gente chega a esses dados aqui. Beleza, achamos Vy e já temos Vx. Agora a gente aplica aqui no Teorema de Pitágoras, que você já viu lá em matemática, lá nos tempos lá do colégio que você estudou anteriormente, lá na 8ª série ou no 9º ano do ensino médio. Muito bem, Vx ao quadrado é esse cara aqui. Vy ao quadrado, só elevar esse cara aqui ao quadrado, onde vai sumir essa raiz. Beleza, coloquei E vezes Q sobre M em evidência, que multiplica o Q, isso aqui, que é L2 sobre D com D. Como eu quero V e não V ao quadrado, a velocidade mínima que ele vai ter quando sair dessa região é dada por essa equação aqui.